No brilho frio do aço escovado de seu carro de luxo, um modelo importado que custava mais do que muitas casas inteiras, Marcos observava a rua movimentada de São Paulo. A vida corria lá fora, um rio caudaloso de pessoas e veículos, mas dentro daquele casulo de conforto climatizado, uma melancolia discreta pairava sobre o homem de meia idade. Seus olhos, acostumados a enxergar números e estratégias de mercado com uma clareza laser, agora se perdiam na multidão anônima. Marcos, um nome que no mundo dos negócios era sinônimo de sucesso e poder, carregava consigo um fardo quase invisível, um eco de um passado que ele teimosamente tentava apagar. Ele era o exemplo perfeito do self-made man brasileiro, vindo de origens tão humildes que quase beiravam a miséria, construiu um império empresarial do zero, com suor, inteligência e uma ambição que queimava mais forte que o sol do meio-dia. Suas empresas de tecnologia e logística dominavam seus respectivos mercados, e sua fortuna era incalculável. Apesar de toda a opulência que o cercava, desde a cobertura luxuosa na cidade até as férias em Saint-Tropez, Marcos era um homem reservado. Raramente se entregava a grandes festas ou exibições de riqueza. Preferia a solitude de sua biblioteca, ou a companhia de seu motorista, Carlos, a quem considerava um amigo fiel. Seus amigos íntimos eram poucos e contados a dedo, e a maioria deles não conhecia a verdadeira profundidade de sua história. Havia uma parte de seu passado que ele mantinha trancada a 7 chaves, uma juventude marcada pela privação e pela luta de uma mãe solo que fazia o impossível para alimentá-los. Essa memória, embora dolorosa, era também o motor silencioso de sua incessante busca por mais, por segurança, por uma vida que sua mãe nunca pôde ter. Eram por volta das 3 da tarde, um horário em que o trânsito geralmente dava uma trégua efêmera, quando o carro de Marcos parou em um semáforo perto de uma pequena praça. Foi então que seus olhos encontraram uma cena que, como um raio, atravessou a armadura de sua indiferença cuidadosamente construída. Em um banco de praça desgastado pelo tempo, sob a sombra magra de uma árvore, uma jovem mulher estava sentada, o corpo curvado em desolação. Em seus braços, um bebê envolto em um cobertor puído dormia profundamente. As costas da mulher tremiam ligeiramente, e Marcos notou as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, molhando as bochechas pálidas. O choro dela não era dramático, mas sim um lamento contido, um desespero silencioso que doía mais do que qualquer grito. A cena, tão vívida e dolorosa, atingiu Marcos com a força de um soco no estômago. Não era apenas uma mulher chorando, era um espelho, um portal para o passado que ele tentava, com todas as suas forças, esquecer. De repente, ele não estava mais em seu carro de luxo, mas revivendo fragmentos da própria infância. A imagem de sua mãe, muitas vezes em prantos, lutando para sobreviver, para alimentá-lo, para dar-lhe um mínimo de dignidade, sobrepôs-se à jovem sentada ali. O rosto triste da mulher, a vulnerabilidade do bebê, tudo se mesclava com as memórias de sua própria mãe, que um dia esteve naquela mesma posição, desesperada e sem esperança aparente. Ele sentiu um nó na garganta, uma familiaridade inquietante com aquela dor invisível. A cena ativou uma ferida antiga, mal cicatrizada, e uma promessa silenciosa que ele havia feito a si mesmo quando criança, jamais permitir que outra mãe e seu filho passassem pelo que ele e sua mãe haviam passado. O semáforo abriu, e o motorista, Carlos, preparou-se para seguir em frente. Mas Marcos, com a voz embargada, disse apenas uma palavra: pare. Ele precisava entender a história daquela jovem mulher, Clara, como viria a saber, estava irremediavelmente entrelaçada com a sua, e ele ainda não sabia o quão profundamente. E se você também se sente tocado por histórias que revelam a complexidade do coração humano e a força da superação, não deixe de se inscrever no canal. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. Marcos não conseguia ignorar a cena, a imagem da jovem mãe e do bebê se fixar em sua mente como uma fotografia dolorosa. O semáforo abrirá, mas o carro permanecia parado. O motorista Carlos, acostumado aos caprichos silenciosos do patrão, aguardava. Uma onda de emoções antigas e poderosas o invadiu, e ele sentiu uma urgência quase física de agir, de sair daquele casulo de vidro e aço para confrontar o que via. A memória de sua própria mãe em dificuldades, com ele no colo, faminto e assustado, sobrepunha-se à sua realidade presente, apagando momentaneamente os arranha-céus e o barulho da metrópole.
Era como se o tempo tivesse voltado, e ele fosse novamente um menino desamparado, observando a dor silenciosa de sua genitora. Essa visão o forçava a recordar uma promessa feita a si mesmo, uma jura de que, se um dia tivesse a oportunidade, estenderia a mão a quem estivesse na mesma situação de vulnerabilidade que um dia ele e sua mãe estiveram. Aquela mulher ali, no banco da praça, era o gatilho, a personificação viva de seu passado. Ele sentia um ímpeto irresistível de investigar, de entender a situação da jovem, não apenas por caridade, mas por uma necessidade quase egoísta de aliviar sua própria alma. A dor dela ressoava com a sua, e Marcos percebeu que não poderia simplesmente seguir em frente e fingir que não vira. A vida lhe dera muito, e agora exigia que ele devolvesse, não com moeda, mas com compaixão e ação. Ele se virou para Carlos, seus olhos fixos na praça. Carlos, estacione o carro. Em um lugar seguro. Não vou demorar. A voz de Marcos era atípica, carregada de uma emoção raramente exibida. Carlos, sem questionar, manobrou o veículo para uma vaga próxima, observando a figura do patrão sair com uma determinação incomum. A jovem mãe, cujo nome era Clara, estava em um beco sem saída. Recém-chegada à cidade grande em busca de oportunidades que sua pequena cidade natal não podia oferecer, ela se viu em uma espiral descendente. Seu marido, um homem que prometeu amor e um futuro brilhante, desapareceu há meses, levando consigo suas economias e deixando-a com um bebê e um amontoado de dívidas. O emprego de vendedora que conseguiu a duras penas não durou, vítima de um corte de pessoal. Desde então, as portas pareciam se fechar uma a uma. Haviam-se passado dias desde a última refeição decente, e o aluguel do quartinho que dividia com outras famílias estava atrasado. Expulsa, sem ter para onde ir, a praça tornará-se seu único refúgio, seu último porto. Seu pequeno Gabriel, dormindo tranquilamente em seus braços, era o único motivo para ela não sucumbir completamente ao desespero. O amor por ele era um escudo, uma fonte inesgotável de força, mas sentia que essa força estava se esvaindo rapidamente. Não havia ninguém para ajudar, nenhuma família, nenhum amigo. A cidade grande, com suas luzes e promessas, parecia agora um monstro de indiferença. Enquanto Marcos se aproximava lentamente, sua mente era um turbilhão de emoções e lembranças. Ele ponderava sobre o que fazer. Sua primeira reação, como homem de negócios que era, seria oferecer ajuda financeira de imediato, um cheque, uma quantia robusta que resolveria os problemas mais urgentes de Clara. Mas algo dentro dele resistia a essa solução fácil e impessoal. Dinheiro, ele sabia, era importante, mas nem sempre era a resposta completa. Ele próprio viera de um lugar onde a dignidade valia mais que a moeda. O que essa mãe realmente precisava? Um lar? Um emprego? Um ombro amigo? Um suporte mais profundo? Ele lutou contra o impulso de apenas jogar dinheiro no problema. Sua intuição, afiada por anos de negociações complexas, dizia que Clara precisava de algo mais, algo que restaurasse sua esperança, sua autonomia. Ele decidiu se aproximar, mas com cautela, sem a arrogância que muitas vezes acompanhava sua posição. Queria entender a real situação antes de qualquer intervenção, para não parecer um intruso ou um salvador prepotente. A cena na praça continuava a martelar em sua consciência, evocando memórias da jovem mãe de Marcos, que tantas vezes chorou em silêncio, tentando esconder a dor e a vergonha de seu filho. Ele não queria que Clara sentisse vergonha. Queria que ela sentisse que não estava sozinha. Sua voz interior sussurrava que essa era uma chance de honrar sua própria história, de finalmente cumprir aquela promessa feita na infância. Ele respirou fundo, os olhos fixos na figura curvada, e começou a caminhar em direção ao banco, um passo de cada vez. Marcos desceu do carro, sentindo o peso de sua própria história em cada passo que o aproximava da jovem mulher. Ele via os ombros dela curvados, o cabelo solto cobrindo parte do rosto, mas o desespero era palpável mesmo à distância. A abordagem precisava ser delicada, cuidadosa, para não assustar ou envergonhar ainda mais aquela alma fragilizada. Clara, imersa em sua própria dor e na exaustão de dias sem perspectiva, mal notou a figura masculina se aproximando, até que uma sombra suave cobriu parte da luz do sol que filtrava pelas folhas da árvore.
Ela levantou a cabeça lentamente, os olhos inchados e vermelhos encontrando os de Marcos, que transmitiam uma estranha mistura de curiosidade e compaixão. A surpresa inicial deu lugar a uma desconfiança imediata. Na cidade grande, a bondade gratuita era quase um mito, e muitas vezes escondia intenções obscuras. Olá! Desculpe incomodar, começou Marcos, sua voz suave, desprovida da autoridade que costumava usar em reuniões de negócios. Percebi que a senhora não está bem. Posso ajudar de alguma forma? Clara se encolheu ligeiramente, abraçando o bebê com mais força, como se quisesse protegê-lo de qualquer ameaça externa, inclusive daquele estranho bem vestido. Ela ensaiou uma resposta, mas as palavras ficaram presas na garganta, apenas um pigarro nervoso. A vergonha era um manto pesado. Como poderia ela, uma mãe que não conseguia sequer alimentar seu filho, aceitar a ajuda de um desconhecido? O orgulho, por mais machucado que estivesse, ainda pulsava em seu peito. Estou bem, obrigada, conseguiu dizer, a voz rouca e baixa, quase um sussurro. Apenas um momento de cansaço. Ela tentou desviar os olhos, mas a presença dele ali, a gentileza inesperada, a impedia. Havia algo nos olhos de Marcos que era diferente. Marcos sentou-se na extremidade oposta do banco, mantendo uma distância respeitosa, mas sem se afastar. Ele não queria que ela se sentisse acuada. Entendo. Mas seus olhos contam outra história, e eu sei o que é ter dias assim, ele disse, sua voz um pouco mais firme agora, mas ainda permeada de empatia. Ele olhou para o bebê, que dormia profundamente, e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Seu filho é lindo. A menção do bebê tocou em uma fibra sensível de Clara. Era por ele que ela lutava. Era por ele que ela chorava. Marcos continuou, cuidadosamente escolhendo as palavras. Passei por muitas dificuldades na vida. Vi minha mãe batalhar sozinha para me criar, e muitas vezes a encontrei em situações como a sua, sem saber para onde ir. Entendo que pedir ajuda pode ser difícil, e confiar em estranhos. Mas às vezes, a vida nos coloca em encruzilhadas onde precisamos de uma mão. Não estou aqui para julgar, apenas para oferecer um ouvido, se quiser falar. Aquelas palavras, vindas de um homem que parecia ter uma vida completamente diferente da sua, atingiram Clara em cheio. A forma como ele falou de sua própria mãe, das dificuldades, da compreensão, criou uma conexão invisível. A linguagem empática de Marcos, que, sem revelar sua fortuna ou seu nome, remetia diretamente às suas próprias dores passadas, começou a dissolver a barreira de desconfiança. Ele não estava ali com pena, mas com algo que parecia ser reconhecimento daquela mesma dor. A presença do bebê de Clara, tão vulnerável e inocente, evocava a imagem de Marcos criança, dependente da mãe que lutava. Ele via a si mesmo naquele pequeno ser adormecido e sentiu um aperto no peito, uma urgência ainda maior de estender a mão. Clara, por experiência, havia aprendido a desconfiar. A cidade grande a ensinara que a bondade era escassa e muitas vezes vinha com um preço alto. Ela tentou se recompor, secando as lágrimas com as costas da mão. Eu consigo me virar. Sempre consegui, ela murmurou, mas sua voz traía a fragilidade da afirmação. O bebê em seus braços, um lembrete constante de sua responsabilidade e de sua situação desesperadora, parecia pesar ainda mais. Ela queria acreditar em suas próprias palavras, mas o estômago vazio e o frio que começava a subir dos pés para o corpo diziam o contrário. Não quero incomodar. Tenho certeza de que o senhor tem coisas mais importantes para fazer, Clara disse, tentando afastar Marcos, embora sua alma clamasse por um alívio que parecia impossível. Marcos sabia que precisava transpor essa barreira, essa relutância em aceitar a ajuda. Ele via a luta interna dela, a dignidade ferida, a vergonha. Aquela jovem era um espelho vivo de sua infância, e ele não a abandonaria ali. Marcos, vendo a resistência de Clara, percebeu que precisava ir além das palavras de conforto. Ele se aproximou um pouco mais e, olhando-a nos olhos, começou a falar de forma mais pessoal, quase confidencial. Eu não estou aqui por acaso, Clara, disse ele, com uma voz rouca pela emoção. Aquela sua cena me trouxe de volta a um tempo que eu pensei ter superado.
Quando eu era criança, minha mãe estava exatamente na sua posição. Sozinha, sem dinheiro, sem ter para onde ir, com um filho pequeno nos braços. As pessoas passavam por ela e a ignoravam, ou a julgavam. Eu vi a dor dela, o medo, a humilhação. Vi os olhos dela chorarem em silêncio, como os seus estão chorando agora. Ele fez uma pausa, deixando que as próprias lembranças o invadissem, e Clara observava, hipnotizada pela honestidade em suas palavras. Seus olhos, antes cheios de desconfiança, agora mostravam um lampejo de curiosidade e surpresa. Ela se sentia invisível, como se o mundo não se importasse. E, por muito tempo, o mundo realmente não se importava, continuou Marcos, sua voz carregada. Mas teve um dia em que alguém, um completo estranho, estendeu a mão. Não com esmola, mas com um bocado de respeito e uma oportunidade. Uma pequena chance que mudou nossas vidas para sempre. Essa pessoa não me fez rico, nem a minha mãe. Mas nos deu dignidade, a chance de recomeçar do zero. E eu nunca mais esqueci aquela bondade. Marcos não revelou seu nome ou sua fortuna, mas a intensidade de sua narrativa, a forma como ele descrevia a dor e a esperança, falava mais alto do que qualquer título ou cargo. Ele não era apenas um homem tentando ajudar, era alguém que havia vivido aquela mesma história, que compreendia a essência daquela dor, e que, de alguma forma sutil, exalava uma aura de sucesso e resiliência. A identidade de Marcos como milionário começava a ser sutilmente revelada através de suas palavras e sua atitude, mas Clara ainda não podia discernir a totalidade de quem ele era. As palavras de Marcos atingiram Clara como um raio. Não era apenas a história que ele contava, mas a maneira como a contava, com uma emoção tão crua e verdadeira que era impossível duvidar de sua sinceridade. De repente, o muro de desconfiança que ela havia construído em torno de si mesma começou a desmoronar. Aquele homem não era apenas um desconhecido curioso, ele era um reflexo de si mesma, alguém que havia trilhado o mesmo caminho de sofrimento e superação. A virada em sua percepção foi instantânea e profunda. Ela não via mais um estranho rico, mas um companheiro de jornada, alguém que realmente compreendia a profundidade de sua dor, não por piedade, mas por experiência. Os olhos de Clara marejaram novamente, mas desta vez não eram lágrimas de desespero, e sim de um alívio avassalador. Uma sensação de que, finalmente, ela não estava sozinha. O choro de alívio tomou conta dela, um soluço baixo e contido que se transformou em algo mais forte, liberando toda a tensão e o medo que a oprimiam há tanto tempo. Clara baixou a guarda completamente, sentindo-se compreendida pela primeira vez em muito tempo. Era como se o peso do mundo tivesse sido ligeiramente aliviado de seus ombros. Marcos a observou com gentileza, sem pressa, permitindo que ela extravasasse a emoção. Quando ela se acalmou um pouco, ele estendeu a mão aberta, não para dar dinheiro, mas como um gesto de parceria, de oferecimento de um novo caminho. Clara, eu quero te dar essa mesma chance, disse Marcos, sua voz agora firme e cheia de propósito. Não é esmola, não é caridade. É uma oportunidade para você recomeçar, para que seu filho tenha o futuro que minha mãe e eu lutamos para ter. Eu tenho empresas, Clara. Preciso de pessoas dedicadas, com vontade de vencer. Posso te oferecer um emprego, um lugar seguro para você e seu Gabriel morarem, e o apoio necessário para que você possa se reerguer com dignidade. Ele enfatizou que era uma chance de recomeço, um investimento em seu potencial, não uma doação. Você não estará me devendo nada, Clara. Estará construindo seu próprio futuro. Eu só quero ter certeza de que você e seu filho terão a oportunidade que minha mãe e eu tivemos um dia. A oportunidade de lutar, de vencer, de ter um futuro melhor. As palavras de Marcos eram um bálsamo para sua alma ferida. Clara mal podia acreditar no que estava ouvindo, na seriedade e na sinceridade da proposta. Era mais do que ela ousava sonhar. Era a promessa de um novo começo, a luz no fim do túnel que parecia interminável. Com os olhos ainda marejados, mas agora com um brilho de esperança substituindo o desespero, Clara aceitou a mão estendida de Marcos. Uma nova fase começava para ela, um novo capítulo impensável apenas algumas horas antes. Marcos, fiel à sua palavra, agiu com a rapidez e eficiência que o caracterizavam nos negócios.
Em poucos dias, Clara e seu pequeno Gabriel estavam instalados em um pequeno, mas acolhedor apartamento, mobiliado e com o essencial para recomeçar. As roupas puídas foram substituídas por peças novas e adequadas, e a despensa, antes vazia, agora transbordava de alimentos nutritivos para o bebê e para ela. O emprego que Marcos ofereceu a Clara foi no departamento de recursos humanos de uma de suas empresas de logística. Ele não a colocou em uma posição de destaque de imediato, mas em um cargo de assistente, onde ela poderia aprender e crescer. Não era um presente, mas uma oportunidade para que ela construísse seu próprio caminho. Clara abraçou a chance com uma determinação feroz. Sua experiência de vida, suas lutas e sua resiliência a tornaram uma funcionária dedicada e perspicaz. Ela absorvia cada novo conhecimento, cada tarefa, com uma sede de superação. A dignidade, que antes parecia um luxo inatingível, agora era sua bússola. A cada dia, Clara provava para si mesma e para Marcos que a confiança depositada nela era merecida. Ela não queria ser vista como um caso de caridade, mas como uma profissional competente. E ela era. Com o apoio psicológico e a tranquilidade de ter um lar seguro para Gabriel, sua mente se clareou. Ela começou a se destacar, a sugerir melhorias em processos e a ser reconhecida por sua inteligência e sua ética de trabalho impecável. Ver Clara florescer, ver o sorriso genuíno em seu rosto e a felicidade no olhar de Gabriel, era, para Marcos, uma recompensa que dinheiro algum poderia comprar. Ao ajudar Clara, Marcos também encontrava uma forma de curar as próprias feridas do passado. A cena da jovem mãe desolada, que inicialmente o assombrou e o levou de volta à dor de sua infância, agora se tornava um catalisador para um novo propósito em sua vida. A cada sorriso de Clara, a cada progresso que ela fazia, Marcos sentia um alívio e uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele percebeu que, por anos, a busca incessante por sucesso e riqueza havia sido uma forma de fugir daquele passado doloroso, de provar a si mesmo e ao mundo que ele havia superado tudo. Mas a verdadeira superação, ele descobriu, não estava em acumular fortuna, mas em usar essa fortuna para transformar vidas, para honrar a memória de sua mãe e cumprir aquela promessa silenciosa de criança. O vazio que sentia, mesmo em meio a todo o luxo, começou a ser preenchido por um senso de significado e propósito. Aquele ato de bondade não era apenas para Clara, era, de muitas maneiras, para ele mesmo. Uma relação de profundo respeito e gratidão se estabeleceu entre Marcos e Clara. Ela o via não como um benfeitor distante, mas como um anjo da guarda, um mentor que enxergou seu potencial quando ninguém mais viu. Ele, por sua vez, a via como um reflexo de sua própria história, um lembrete constante de suas origens humildes e da força inquebrantável do espírito humano. Clara era a prova viva de que uma segunda chance, acompanhada de apoio genuíno, podia mudar o destino de uma vida. Ele passou a visitá-la ocasionalmente no escritório, para acompanhar seu progresso e conversar. Não eram apenas discussões sobre trabalho, eram conversas sobre vida, sobre os desafios, as pequenas alegrias de Gabriel. Marcos, de um homem reservado e focado apenas nos negócios, estava se transformando, abraçando uma face mais humana de sua própria existência. A dureza que o sucesso havia lapidado em seu semblante dava lugar a uma gentileza mais evidente, a um olhar mais compassivo. Ele entendia agora que a verdadeira riqueza não estava apenas nos números de suas contas bancárias, mas nas vidas que ele podia tocar, nas esperanças que podia reacender. E a gratidão de Clara era um espelho, mostrando a ele o quão longe havia chegado, não apenas em termos financeiros, mas como ser humano. Aquele encontro casual na praça não foi apenas a salvação de Clara, mas o renascimento de Marcos. Anos se passaram, tecendo novas cores na tapeçaria da vida de Clara e Marcos. A jovem desolada da praça era agora uma memória distante, quase irreal. Clara havia prosperado, seu talento e dedicação a impulsionando a cargos de gerência sênior na empresa de Marcos. Ela não apenas se reergueu, ela ascendeu, tornando-se um exemplo brilhante de superação e resiliência. Seu filho, Gabriel, crescia saudável e feliz, um menino inteligente e cheio de vida, completamente alheio às agruras que marcaram o início de sua existência.
A história de Clara se tornará um farol, inspirando não apenas os colegas de trabalho, mas também a própria comunidade onde ela agora vivia, um testemunho vivo do poder de uma oportunidade bem aproveitada e da força de vontade inquebrantável. Ela nunca esqueceu de onde veio, usando sua própria trajetória para motivar outros que cruzavam seu caminho. Marcos, por sua vez, reavaliou completamente sua vida após aquele encontro transformador na praça. A fortuna que antes buscava com uma avidez quase cega, agora era vista como uma ferramenta, um recurso poderoso para catalisar mudanças positivas no mundo. Ele dedicou uma parte significativa de seus recursos e energia à filantropia, fundando e apoiando projetos sociais focados em mães solteiras e crianças carentes. Ele se tornará um fervoroso defensor de segundas chances, compreendendo que o sofrimento, quando endereçado com empatia e apoio estrutural, podia ser o combustível para uma transformação incrível. Sua experiência com Clara não foi um caso isolado, tornou-se o modelo para uma nova fase em sua vida, uma fase de propósito e retribuição. A solidão que o acompanhava havia muito tempo deu lugar a uma sensação de comunidade e pertencimento, de que sua vida, de fato, tinha um impacto positivo além dos balanços financeiros. Era uma riqueza de alma que superava qualquer valor material. A história culminou em um evento beneficente de gala, organizado pela Fundação de Marcos, que apoiava jovens mães em situação de vulnerabilidade. O salão estava repleto de personalidades influentes, empresários e beneficiários gratos. Marcos, com uma postura mais leve e um sorriso mais frequente, discursava sobre a importância da empatia e da capacidade de enxergar o potencial em cada ser humano, independentemente de suas circunstâncias. Enquanto ele falava, seus olhos encontraram os de Clara, que estava sentada na primeira fila, elegantemente vestida e com um brilho sereno nos olhos. Ao seu lado, um Gabriel orgulhoso aplaudiu Sr. Marcos, como ele carinhosamente o chamava. Após o discurso, Marcos desceu do palco e se dirigiu diretamente a Clara. A gratidão dela era evidente, transbordando em cada palavra que balbuciava. Sr. Marcos, eu nunca vou poder agradecer o suficiente pelo que o senhor fez por mim e por Gabriel, disse ela, a voz embargada pela emoção, mas com a cabeça erguida. Marcos sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que raramente exibia antes. Clara, a maior gratidão que você pode me dar é a vida que você construiu. Você é a prova de que a esperança e a oportunidade, unidas à sua força incrível, podem mover montanhas. Ele refletiu sobre como aquela única tarde no parque, aquele encontro fortuito que despertou memórias adormecidas e dolorosas, havia mudado não apenas a vida dela, mas também a sua. O passado, antes uma fonte de dor a ser esquecida, havia se transformado em um motor para um futuro de bondade, propósito e significado. Aquele momento na praça, que parecia um fim para Clara, foi na verdade o início de tudo para ambos. A mensagem final ressoava nos corações de todos os presentes, e esperava Marcos, nos corações de quem ouviria essa história. Era a importância da empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e ver o mundo pelos seus olhos. Era sobre o poder transformador de uma segunda chance, que não apenas resgata vidas, mas também reacende a chama da dignidade e da esperança. E, acima de tudo, era sobre como o passado, mesmo mais doloroso, pode ser um motor potente para um futuro de bondade, compaixão e propósito renovado. A verdadeira riqueza, ele finalmente compreenderá, não se media em bens materiais, mas nas conexões humanas e no impacto positivo que se pode causar na vida de alguém. Se essa história tocou seu coração e te fez refletir sobre o poder da empatia e da generosidade, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais narrativas inspiradoras como esta. Compartilhe este vídeo com quem você ama e deixe seu comentário. Sua participação ajuda a espalhar essas mensagens de esperança e recomeço. Juntos, podemos criar um mundo onde segundas chances sejam a regra, não a exceção.